E hoje a Rede Vale Norte tem a satisfação de receber Marcos Piangers, porque a cidade respira o agosto de cultura. E na programação, para esta segunda-feira, presença ilustre para uma palestra bem específica, o Papai é POF. Marcos, satisfação, seja bem-vindo à cidade dos belos panoramas. Feliz de estar aqui, alegre de estar em Ibirama, já estive aqui uma vez. Estive aqui quando a final do Campeonato Catarinense foi entre Atlético de Ibirama e Criciúma. Isso, presenciei aquela grande final aqui na cidade e tenho muito carinho aqui pela região e agradeço demais o carinho que eu estou recebendo hoje. A gente pode falar do teu histórico na área de comunicação, mas vamos falar desse divisor de águas de quando o Marcos se tornou pai e veio essa diferenciação na tua vida, que veio essa experiência que você está passando para todo mundo. A gente estava em off conversando, Marcos, fazer um pequeno texto antes da minha pergunta, mas eu não sou mãe, eu não sou pai. Que sentido faz a tua palestra para quem não é mãe, para quem não é pai? O pessoal estava comentando aqui. O que você tem a dizer nesse sentido? É uma palestra sobre humanidade, né? Sobre a gente existir. E Sócrates dizia que uma vida não refletida não vale a pena ser vivida, né? Uma vida que precisa ser olhada para dentro. Certamente, boa parte dos nossos gatilhos e traumas surgiu da forma como a gente foi criado, nosso pai e nossa mãe. Muitas vezes a gente vai repetir esses comportamentos, sejam eles com muito medo, por exemplo, de realizar nossos sonhos ou superar nossos desafios, ou seja, com muita raiva, né? Porque às vezes a gente também tem muita raiva, muita mágoa reprimida. E isso vai gerar uma série de comportamentos dentro da gente que não necessariamente tem a ver com ser pai ou ser mãe, né? Cuidar de uma outra criança. Se você vai cuidar de uma outra criança, mais importante ainda, você fazer esse caminho para dentro, olhar quem você é, entender por que você se comporta do jeito que se comporta e o que te separa, né, de uma vida que seja uma vida boa, plena, conectada, equilibrada, né, feliz. Então, no fundo, é uma palestra não só para pais e mães, mas uma palestra para quem é filho. E todo mundo é filho. São experiências pessoais que você passa. Geralmente a gente vê que você trata de um modo genérico. Criança, mas você é pai de 2 meninas. Sou pai de 2 meninas. É muito potente assim, a chegada de 2 meninas na vida de um homem. Acho que todo mundo que é pai de menina entende o que eu estou falando. Você tem o seu coração transformado numa manteiga, você vira super sensível, carinhoso, brincalhão, esforçado para realmente manter conexão com seres que são diferentes biologicamente de você. Então você está descobrindo todo um novo mundo, um mundo que é mais rosa, mais povoado por princesas e unicórnios, um mundo que é mais risonho, brincalhão, sensível. Então eu tenho a felicidade assim, de ter uma vida muito encantada, muito criativa, muito desafiadora também. Mas acho que esses desafios nos forjam pessoas melhores, nos ajudam a virar mais paciente, mais conectado, mais agradecido. Exatamente, eu ia pegar um parênteses, porque numa das pesquisas que eu fiz e acompanhando também algumas palestras tuas, alguns retalhos da rede social, você fala que você pega algo frágil na mão, mas na verdade quem se torna frágil é você, né? Acho que é isso, a criança ela é frágil biologicamente, mas ela vai também nos construindo mais fortes. Acho que é importante para um pai, para uma mãe, é importante para um ser humano em geral, entender a hora de dizer não sei, estou perdido, alguém me ajuda, entender a importância de se cuidar também para se transformar num cuidador melhor. E acho que no fundo amadurecer como ser humano é entender que durante uma época da nossa vida a gente é cuidado, alguém cuida da gente, cuida bem da gente, e depois a gente passa a cuidar. Se você não tem filho, você vai cuidar da comunidade, você vai cuidar da sociedade, você vai cuidar do todo, você vai cuidar do seu vizinho, vai cuidar dos filhos de outras pessoas, porque em geral a gente precisa recuperar esse senso de comunidade, esse senso de toda criança é minha filha, todo adulto é meu irmão e todo idoso é meu pai, é minha mãe. E acho que se perdeu isso, se perde numa sociedade obcecada por consumo e tecnologia, uma sociedade egoísta, perde essa oportunidade da gente estar se cuidando mutuamente e evoluindo mutuamente, porque no momento que você diz, não quero ter filho e assim eu posso viver sozinho no meu apartamento, fazendo só as minhas coisas, agradando apenas os meus desejos, você está abrindo mão
de ser um cidadão. Você está abrindo mão de ser um cuidador da sociedade, dos nossos idosos, de todo adulto e de toda criança. Então, eu acho que a paternidade e a maternidade, né, num certo sentido, nos ajuda a amadurecer. Agora, Marcos, quando é que você enxergou essa necessidade de passar para outrem, né? Foi durante a gestação ou o momento que você segurou a primeira filha no colo? Nenhum nem outro. A Anitta chegou na minha vida em 2005, eu comecei a escrever sobre ela por 10 anos e não mostrei para ninguém. Então foram 10 anos sem falar publicamente sobre a minha paternidade. E aí 10 anos depois, em agosto de 2015, a gente lançou o livro Papai é Pop. E, de novo, era um livro assim que a gente não tinha muita expectativa, nem muita... A gente não imaginava que ia alcançar o sucesso que alcançou, né? A gente imaginava que seria apenas uma fotografia de uma época específica que eu estava vivendo, minha filha com 8, minha outra filha com 2, a gente celebrando aquela vida em família, e que o livro seria apenas uma fotografia, um marco da nossa vida familiar. E acabou que o livro alcançou muitas pessoas, a gente vendeu 500 mil cópias, está se encaminhando talvez aí para mais. Ano que vem a gente vai fazer um novo cálculo. E então esses assuntos acabaram encontrando muitas pessoas, né? A gente acabou tendo o livro e as discussões a respeito da parentalidade espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e hoje em dia o livro virou até filme, né? São experiências, né, que eu passei e continuo passando, que estou o tempo todo aprendendo, né? Não necessariamente vai virar um outro livro nem nada, mas são reflexões constantes. Então, os momentos que eu mais aprendo são ouvindo as minhas filhas, minha mãe e minha esposa, ou então ouvindo outros pais. Sou muito grato por hoje em dia ter tantos pais ao meu redor e todos eles me ensinarem um pouquinho a criar filhos melhores, a ser uma pessoa melhor. Uma troca de experiências. Muito, muito rica. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez então. Obrigado. Feliz de saber que é a segunda vez que você foi a Ibirama, e a gente quer mais vezes você aqui para fazer essa troca de experiência. E é sempre uma escola. E com certeza você pode reforçar então o convite para logo mais no pavilhão de eventos, uma palestra sensacional. Uma palestra maravilhosa, tocante, espero que muita gente se sinta sensibilizado, vá, leve seus familiares e saia de lá renovado.